Ontem eu fiz um vídeo aqui falando sobre o escândalo no Big Brother, né, envolvendo aquela família que está lá e o pai que estaria molestando ou assediando a própria filha, beijando, pondo a mão em partes privadas dela, em partes sexuais dela, e como isso está sendo debatido no Brasil agora por muita gente. E o vídeo foi um fenômeno, realmente o vídeo teve mais de 200 mil visualizações até agora, ele está tendo visualização ainda, e muita gente comentou nesse vídeo falando que, na verdade, isso era uma armação, que essa família nem era uma família de fato, que podiam ser atores e que estavam fazendo isso propositalmente para que a Globo desviasse o foco da investigação sobre Lula, do julgamento do Lula, para, distrair as pessoas de fato, distrair os espectadores para não pensarem sobre temas mais problemáticos, mais cruciais para o Brasil, para o povo brasileiro. Isso tem bem cara de teoria da conspiração, né? Tem bem cara de uma teoria que surgiu do nada, como é muito comum hoje em dia na internet. Mas antes de descartar essa teoria aí, eu quero recomendar para vocês um documentário, que é um documentário antigo até, de 93, chamado Muito Além do Cidadão Kane, que trata da história da Globo e da relação que a Globo teve com a ditadura militar no Brasil e depois com outros governos democráticos, como a Globo sempre se aproximou dos políticos e dos governos, sempre foi da base governista, né? Sempre esteve na situação tentando abafar aquilo que era contrário aos governos. O Globo tinha uma posição de apoio aos governos revolucionários, porque o jornalista Roberto Marinho, apoiou a Revolução de Março de 1964 desde antes de ela eclodir. Então é um documentário muito interessante. Eu assisti o documentário a primeira vez, estava na universidade ainda, e passavam clandestinamente uma fita VHS entre os alunos, a gente levava para casa e assistia. É um bom documentário para ter uma noção de qual o poder de manipulação midiática da Globo, poder de influência da Globo no Brasil, isso desde os anos 60, desde quando ela recebeu a concessão dela, e o Roberto Marinho, alinhado ao governo militar, usou a Globo para poder reforçar a agenda militar. Isso aí tem a ver com duas teorias da comunicação. Uma se chama teoria do agendamento e a outra é a espiral do silêncio. A hipótese do agendamento reforça a noção de que a mídia, no caso mais os jornais, né, porque ele fala mais sobre a parte de notícias, ele não fala tanto sobre entretenimento, mas acho que tem a ver também com o Big Brother e com essa noção de desviar o foco das coisas. Ela defende que a imprensa ela serve para orientar o debate público. Então, quando a imprensa, os jornais, a televisão, a rádio começa a debater certos assuntos, e às vezes debate exaustivamente certos assuntos, isso orienta aquilo que as pessoas vão debater no dia a dia. Não tanto o que elas vão pensar, porque isso aí já é obsoleto, essa noção de que a imprensa tem o poder de manipular a mente das pessoas já é obsoleto, já tem mais de 80 anos que as pessoas não aceitam isso, mas ela orienta o debate e ela focaliza naquilo que as pessoas devem pensar. Então vamos supor agora no caso do Big Brother, com o escândalo da família, muitos programas de fofoca falando sobre isso acaba sendo refletido nos canais do YouTube, acaba sendo refletido em blogs, acaba sendo refletido na internet, nas redes sociais. Então isso concentra os debates, concentra as discussões em torno desse assunto, deixando com que outros assuntos sejam menos comentados e faz com que as pessoas prestem menos atenção em outros tipos de assunto, como o julgamento do Lula, por exemplo. E por outro lado, existe outra teoria que eu falei, que é a espiral do silêncio, que diz que, à medida que as pessoas começam a discutir certo assunto, que se torna a maioria, né, um debate sobre um assunto determinado, isso sufoca as vozes de minorias, sufoca as vozes dissidentes. Então, se tem um consenso sobre um certo assunto, vamos supor que, nesse caso da família, que é incesto, que é imoral, que é um crime, isso abafa as vozes opostas. Então todo mundo concorda que é uma coisa horrorosa, imoral e que deve ser condenada, e quem tem uma visão contrária, uma visão mais moderada, isso é abafado em torno da uma visão mais radical da maioria. Então essas duas teorias estão relacionadas e eu acho que servem para compreender o que está acontecendo agora. Não sei se há uma intenção manipuladora da Globo, mas certamente um escândalo como esse acaba concentrando a visão das pessoas em torno desse assunto, porque é um assunto que escandaliza, é um assunto que choca, então isso limita nosso campo de visão. A gente só vê certo assunto, a gente só vê certo debate e não consegue enxergar mais nada. Mas por outro lado, o fato de ser uma teoria conspiratória, uma teoria da conspiração, isso dificulta as coisas, porque uma teoria da conspiração, via de regra, ela não pode ser refutada, ela não pode ser falseada. Em qualquer teoria científica, ela funciona assim, a pessoa propõe uma teoria e os outros intelectuais, os outros peritos naquela área vão tentar falsificar aquela teoria. Eles vão tentar provar que ela é falsa, vão tentar provar que ela não funciona. Se eles conseguirem provar isso, né, se eles conseguirem desmontar a tese, desmontar a teoria é abandonada e outra teoria surge e as pessoas vão assim debatendo e construindo conhecimento.
Num caso de uma teoria de conspiração, isso não é possível, porque as teorias da conspiração elas englobam tudo. Então vamos supor que alguém vem aqui contestar essa hipótese de que a Globo quer manipular os espectadores, ou a pessoa vai ser desacreditada porque ele fala assim, olha, você é manipulado pela Globo, você não percebe a realidade de fato, então você não pode comentar sobre isso porque você não compreende o poder de manipulação da Globo. Ou, por outro lado, ela faz parte do jogo de conspiração. Você faz parte do esquema da Globo, você é pago pela Globo, você é um agente de corrupção da Globo. E isso é muito complicado, porque você não tem como sair dessa teoria, você não tem como sair dessa conspiração, e assim não se constrói conhecimento. Embora eu concorde que um tipo de debate como esse acaba orientando as pessoas para certo tipo de discussão, é difícil você acreditar que seja uma armação ou que seja planejado para causar isso, que seja planejado para ocultar a verdade ou para manipular as pessoas. Então, quero saber o que você pensa sobre isso, se você concorda com essa teoria da conspiração de que a Globo fez isso para desviar o foco, para as pessoas não pensarem sobre o julgamento do Lula, ou se você acha que não tem nada a ver. Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!